Bem-vindos a Oslo! A gente ouviu dizer que essa cidade aqui é bem sem graça, que não tem nada pra fazer, porém eu duvido muito. Então a gente vai passear aqui por 2 dias e ver todas as coisas que eu tenho certeza que a capital da Noruega tem pra nos oferecer. Vem com a gente e vamos nessa! E para começar esse passeio fantástico a gente precisa de energia e o nosso café da manhã tem que ser muito norueguês, né? Pra gente começar bem e baseado nas nossas pesquisas na internet a gente criou aqui então um buffet de café da manhã. E a coisa mais norueguesa de café da manhã que tem, na minha opinião, a coisa mais diferente de todas é esse queijo aqui, que é o queijo marrom que eles chamam. Como que fala mesmo em norueguês? Brunost. Em norueguês. Mas o moço aqui no café estava explicando pra gente que ele é bem adocicado. Então tem um sanduíche aqui que ele é de 3 queijos, mas nesse sanduíche não vai esse queijo, porque ele não combina com outros queijos. Então a gente pegou o pão com esse queijo, que foi sugestão da casa. E ele é um pãozinho cortado ao meio, com cream cheese e fatias desse queijo, que é extremamente marrom, porque ele é feito com leite caramelizado, eu suponho, né? Então a gente vai estar aqui se referindo a isso como queijo de doce de leite. E eu vou dar uma mordida aqui. Primeiro, eu vou morder o sanduíche como é, mas ele também deu pra gente esse potinho de geleia de mirtilo que ele falou que combina bem. Então, vamos ver o queijo primeiro. Ele lembra doce de leite, sim. Eu tô impactada. É um doce de leite fatiável. Adorei. Vamos ver com o mirtilo também. O mirtilo traz uma acidez pra essa coisa que tava tão densa, né? Pesada e doce. O mirtilo vem e quebra tudo com o fato que ele tá geladinho, acidez e tudo mais. Eu adorei. Adorei a dica do moço. Realmente deixou o sanduíche melhor ainda. Uma outra comida muito popular nos nórdicos, né, não apenas na Noruega, são os cinnamon rolls, que são os rolinhos de canela. E eu pesquisei lá no Reddit de Oslo, perguntando qual é que era o melhor cinnamon roll. E existem discussões acaloradas de qual é o melhor cinnamon roll da cidade. As pessoas têm opiniões fortíssimas. E esse aqui era um dos sugeridos, né? Então vamos ver se é realmente bom. Eu gostei que ele é um pouco diferente, que ele é mais um nó de canela, né? Que ele não é um enrolado. Dá pra ver que ele é bem úmido embaixo, então deve ser bem gostoso. Tem muita canela, é bem macio. Esse aqui realmente bem gostoso. E esse formatinho do pão que o Rodrigo acabou de comer me lembrou, na verdade, de pães que a gente comeu na Estônia, que também tinha lá o cinnamon roll e também era trançado, que nem esse. E na Estônia também, junto com o cinnamon roll, sempre tinha o pãozinho de cardamomo, que é o caso desse aqui, né? Então parece ser um queridinho aqui do norte do mundo. E esse pão de cardamomo, ele também tem mirtilo e um creminho de, suponho eu, baunilha no meio, né? E ele também tá pesadinho, que nem o do Rodrigo. Vamos ver. O cardamomo ele tem uma coisa interessante porque o sabor dele é muito intenso, né? Mas, de novo, o mirtilo vem pra quebrar isso com uma certa acidez que suaviza o sabor forte do cardamomo. Eu não cheguei no creminho ainda, eu vou usar um garfo pra pegar o creme. E olha só, tem bastante geleia de mirtilo também. E daí o cardamomo em si, ele tá só no pão, né? Então o pão é feito com o cardamomo. Eu vou fazer uma coisa louca, eu vou botar isso aqui na boca e vou morder. Os 3 juntos é a mordida perfeita. Eu adorei, tinha que ter mais creme, tinha que ter tipo uma cabaninha de creme em cima de tudo. Eu achei esse café aqui um sucesso, deu 30 euros pra 3 pessoas, né? Todas essas comidas aqui a gente tá dividindo, mais um café pra cada um. Eu achei bem ok, bem honesto. Se a gente pegasse o café da manhã do hotel, por exemplo, seria muito mais caro, obviamente teria muito mais comida, mas isso aqui tá suficiente porque a gente ainda vai comer muito mais coisas hoje, né? Take your time. I'm not gonna make you climb down. Digging deep down to turn out. Agora a gente veio aqui no Parque do Povo Nórdico, que é esse parque a céu aberto, né, muito agradável para conhecer como é que era a vida desse povo nórdico muitos séculos atrás, né? Então eles trouxeram essas casas de vários pontos da Noruega e colocaram aqui juntos para a gente conseguir se sentir realmente num vilarejo do passado, né? Então a gente consegue aqui observar as técnicas de construção, a gente consegue ver realmente como era intrincado, como era detalhada, né, as casas deles, né? Como é que eles viviam também, a gente consegue entrar e olhar. Então é muito legal porque é muito amplo e não apenas tem as construções, mas também tem plantações, tem animais, pra gente realmente se imergir, pra gente sentir que a gente tá passeando aqui no passado, né? Se sentir na pele desse povo séculos atrás. I'm not your kind. Come on, you didn't think I would find out. Pick a side or fade out. E aí sim, esse parque aqui é super bem sinalizado, a gente pegou o mapa de papel também, mas para chegar aqui foi um pouco mais desafiador, assim, porque a gente teve que pegar um ônibus e tudo mais, e a gente só conseguiu fazer isso porque a gente tem acesso à internet para conseguir olhar no Google Maps o tempo inteiro onde a gente está indo e qual ônibus a gente precisa pegar. E se você estiver vindo para a Noruega, para a Europa ou para qualquer lugar do mundo, você também vai precisar de conexão com a internet, e eu recomendo sempre os nossos parceiros da Airalo. A Airalo te ajuda a ficar conectado aqui na Europa e no mundo inteiro, sem você precisar pagar por roaming ou tirar
gerar o chip do seu celular. E assim você consegue continuar recebendo ligações e utilizar aplicativos como o WhatsApp sem precisar mudar o número do seu celular. E isso é possível porque eles trabalham com eSIM, que é o cartão SIM digital que você recebe por e-mail segundos após a confirmação da compra. Depois disso é muito fácil usar o serviço da Airalo, basta você escanear o código QR que receber e você já pode ativar o cartão eSIM desde a sua casa para poder aproveitar uma conexão segura e confiável imediatamente ao pousar no seu destino. Esse serviço está disponível em mais de 100 países e tem disponibilidade de dados ilimitados e velocidade até 5G, a depender da conexão onde você está e o tipo de celular que você tem. E se você quiser passear por aí com conexão à internet para você poder checar seus mapas, ver onde você está indo, mandar selfies e vídeos ao vivo para sua família, não deixa de testar o serviço da Airalo clicando no link que está aqui na descrição e no comentário fixado, porque todo mundo que utilizar o código Alemanizando vai ganhar 10% de desconto. A gente mal começou o passeio aqui, eu já sinto que eu tô num RPG, sabe? Que eu vou entrar aqui, vai ser uma taverna e eu vou receber uma missão incrível para derrotar um ser fantástico. Essa estética, né, dessas casas me remete muito a isso, essa fantasia medieval, né? Então eu já tô 100% empolgado e a gente recém começou. Então vem comigo, vamos explorar um pouco como era a casa de pessoas que moravam aqui na Noruega muito tempo atrás. Dá pra ver que as portas são bem baixinhas, provavelmente é pra manter tudo mais aquecido, né? E entrando aqui dá pra ver como é que era a sala de estar deles, basicamente. Essa aqui eu acho que é uma casa um pouco mais rica, então eles têm uma separação de sala de estar pra cá e os quartos também. There's more than meets the eye, you see. You're not what you appear to be. They don't know you like I do. No one knows but me. Uma das principais atrações aqui, com certeza, é essa igreja de madeira que tem aqui atrás de mim, que ela é uma dessas igrejas muito famosas aqui na Noruega, né? Que elas misturam essa iconografia de quando o cristianismo chegou aqui na Noruega, misturando com as tradições paganistas aqui, com Odin e Thor e tudo mais, os ícones, né? A estética que eles usavam, eles misturaram e criaram algo muito único, né? E também, claro, essa igreja, ela não foi construída aqui, ela também foi trazida aqui para esse parque e ela é original. A gente deu super sorte de encontrar uma guia ali dentro explicando exatamente sobre a história da igreja e sobre as coisas que a gente enxerga lá dentro, né? Como entender essa igreja. Então, por exemplo, tem várias obras que foram criadas, né? Várias faces que foram colocadas nas colunas que elas representam os deuses pagãos. Então tem um certo sincretismo religioso aqui nessa igreja, né? Também tem uma pintura posterior de 1600 que representa a Última Ceia. Então tem várias camadas históricas aqui. Inclusive, tem várias partes especialmente externas que são reconstruções de 1800 que deram uma reformada nela, né? Mas a parte interna, realmente, as colunas e tudo mais, é tudo original. Mas é muito fascinante mesmo. Até as técnicas de como eles deixaram a madeira mais resistente eram muito fascinantes. Eles iam basicamente podando as árvores para concentrar a seiva dentro delas. E essa madeira extremamente concentrada de seiva durava muito mais tempo. Bom, essa aqui, né, vários pedaços delas duraram mais de 800 anos e contando. Então, com certeza deu certo. Esses vikings não eram burros, não. E na verdade, antigamente tinha muito mais igrejas desse tipo de madeira aqui na Noruega, mas na década de 90, 50 diferentes igrejas de madeira foram queimadas aqui, numa série de protestos contra a religião, né, contra o cristianismo aqui na Noruega. Inclusive existe o ano histórico em que o cristianismo chegou aqui e venceu, né? Teve uma batalha entre os cristãos e as pessoas que já estavam aqui com as suas religiões originárias. E infelizmente as pessoas daqui perderam, né? E o cristianismo tomou conta de tudo. Mas aí na década de 90, agora essa década de 90, uma galera aí, principalmente o pessoal do black metal, decidiu queimar 50 igrejas. It's not a crime in letting your desires show now. We both know you can hold out. O parque é bem grande e tem várias rotas sugeridas com tempos de duração diferentes, né? Então, se tu quiser fazer só realmente as casas que são mais visualmente impactantes ou as mais famosas, dá pra fazer em apenas 30 minutos. Mas a gente tá realmente explorando com calma, então a gente vai provavelmente demorar mais perto das 2 horas que eles comentam que seria o tour completo, né? Dando a volta inteira aqui em todo o parque, que, como eu comentei, é bem grande, né? E é muito legal ver essas casas assim, porque tem algumas casas que são bem mais modernas, então a gente aprende muito sobre a história realmente da Noruega vendo essas casas, porque algumas delas vieram lá do norte, assim, lá de Hammerfest, lá no Círculo Polar Ártico, e é fascinante de imaginar eles pegando a casa inteira e trazendo para Oslo, né? E daí realmente eles colocam alguns cartazes na frente que explica muito bem o porquê que essa casa é relevante, sabe? De qual momento histórico ela é e porquê que ela realmente representa a Noruega de alguma forma. E essa é a moral de todo esse parque, né? É realmente conhecer a história do povo e do país através das construções.
Aqui na parte mais moderna tem uma lojinha inteira que a gente pode explorar como é que eram os produtos de algumas décadas passadas também. E eles explicam muito sobre a evolução do tabaco aqui. Eles fumam muito aqui na Noruega, ou fumavam muito, né? Eles explicaram ali. E só em 2004, por exemplo, eles proibiram que pudesse fumar em restaurantes, né? Não faz nem tanto tempo. Então realmente é um produto que se tornou muito popular aqui por muitos séculos. E ali na lojinha a gente aprendeu mais até sobre como chegaram produtos americanos, né? Essa questão de chegar Coca-Cola e revistas em quadrinho e tudo mais. São todos os objetos que são muito familiares a nós também, né? Então é interessante ver também como a história do mundo anda junto. Antigamente, Oslo costumava ter várias banquinhas de comida de rua, mas hoje em dia existem apenas duas e uma delas é de cachorro-quente, que é a mais popular. E eles têm esse cachorro-quente que é bem comum aqui nos países nórdicos, né, que é essa salsicha meio vienense. E uma coisa muito curiosa que eles fazem é colocar essa tortilha em cima do pão. Então tem o pão e em cima tem, né, esse taco aqui por algum motivo. Eu até perguntei, ele falou, é porque a gente tinha as duas opções, mas daí as pessoas começaram a pegar as duas juntas. Então tá, né? E eu peguei uma combinação que é a combinação picante. Então basicamente tem uma salada de jalapeños junto em cima, né? Vamos ver. Salsicha tem gosto de salsicha mesmo, bem normal, nada de especial, mas vamos ver a combinação inteira aqui. A combinação inteira é bem gostosinha. Eu gostei dessa salada de jalapeños, realmente tem a picância que eu gosto. E essa tortilha, pra mim, eu não entendi ela. Eu realmente acho que ela não faz muito sentido. Mas por que não também, né? Não tá atrapalhando também. Quando vê, ela ajuda até a segurar todo o recheio e não deixa cair. Gostoso, aprovado. E aí eles têm também a versão vegetariana, mas a salsicha é menor. Eu sei que tamanho não é documento, vamos ver se a vegetariana vai estar mais saborosa. Eu não vou ter como comparar isso, na verdade. Eu achei bem gostosa a salsicha em si e o molhinho que tem dentro também, mas eu pensei que essa tortilha tá quente e ela não tá. Se ela tivesse quente, eu até entenderia o hype, porque ter um cobertorzinho quente em cima da comida, sabe? Mas o fato que ela tá fria meio que não me traz felicidade. Mas ela é boa, ela tem uma boa mordida, o sanduíche em si é gostosinho, mas esse cobertorzinho seria melhor se fosse quentinho. A gente parou para um cafezinho aqui agora num lugar que é super bem cotado na internet, inclusive no Google a nota é 4.8, esse foi um dos motivos que a gente resolveu parar aqui e dar uma olhada no que tem lá dentro. E aí eu notei que eles tinham um latte de alcaçuz, né? E o alcaçuz ele é muito popular aqui no norte da Europa, na Alemanha também é bem popular, né? O lakritza, mas eu não sou a maior fã, porém, quando a gente estava na Finlândia eu tomei o milkshake de alcaçuz e eu amei, então eu decidi pegar o latte também. E aqui eles são um lugar todo plant-based, né? Então os leites deles não são de vaca, são todos leites vegetais, que eu prefiro. Então eu acho que vai ser uma experiência bem peculiar, para dizer o mínimo. Tem um cheiro bem esquisito, mas não necessariamente um esquisito ruim, sabe? Só é diferente, não é o cheiro que a gente espera de um café. É um café e o leite é de aveia, né? Só que no fundo tem um gosto meio de ervas, que não me faz pensar necessariamente em alcaçuz. É tipo se você faz um café e coloca um saquinho de chá de menta, tipo isso. É bom, mas é muito louco. Eu vou pedir a opinião aqui da nossa assistente, que é uma grande fã de alcaçuz. Eu gostei, mas eu não acho que tem gosto de alcaçuz. Olá. É total alcaçuz. Ah, é? É, e o louco é que ele é doce. Eu não tava bem esperando doce. que ele fosse ser tão doce. Eu gostei. Tá bem cremoso, bem gostoso. Se você vier pro norte da Europa, você tem que experimentar alguma coisa de alcaçuz, mesmo que você não goste tanto, assim como eu, pode se surpreender. Eu acho que a minha conclusão geral é que eu achei meio horrível, mas é um horrível que eu gostei. Que é basicamente o que eu penso sempre que eu gosto de alguma coisa de alcaçuz. Eu achei legal. Eu só queria que fosse mais preto, mas como tem café não ficou tão preto, né? Achei que ia ser um drink gótico, mas não é. Quem conhece o Alemanizando sabe que a gente não perde a oportunidade de andar de barquinho e a gente vai fazer isso agora porque Oslo fica assim, na beira do mar. Então eles têm aqui todo um sistema de balsas que faz parte do sistema de transporte público e a gente vai pegar uma delas que passa por umas ilhas que tem aqui perto, que são chamadas de os fiordes de Oslo, né? Assim, pra gente manter as nossas expectativas adequadas, os fiordes de Oslo são muito menos impactantes do que os fiordes, né? Mas como dessa vez a gente só vai estar aqui na capital mesmo, a gente não vai explorar o país, já vai ser incrível
tenho certeza vai ser algo que a gente nunca viu antes. E vamos ver agora, neste belo barquinho que vai sair daqui a alguns minutos. E a gente comprou os tickets pelo app do transporte público, foi bem barato, eu achei, para 3 pessoas deu 11 euros. Então eu só vejo sucessos aí. Tô bem animada, acho que vai ser belíssimo, até porque meio que tá na hora do sol se pôr. Talvez a gente veja, não necessariamente o sol terminando de se pôr, mas uma cor bonita no céu. Eu acho que vai ser bem legal. Vai ser um passeio de 1 hora, então vamos lá. They only care for their own reflection. I tried to blend in, but I'll never be like them. Out here, I'm someone else. Honey, all their eyes just taste so sweet. Honestly, don't believe a thing they say. Então, esse passeio é incrível, ele vai parando de ilhazinha em ilhazinha, a gente consegue ver as pessoas curtindo as vidas delas nessas casinhas coloridas, a coisa mais bonitinha. A natureza é linda, tem um monte de pássaros, tem pedras belas, é um passeio que pode ser bem pacífico de se fazer, bem tranquilo aqui. No final das contas não está tendo um pôr do sol, né? Vocês estão vendo aqui, não terminou de se pôr ainda, nem começou a se pôr ainda, na verdade. Mas isso não significa que não está belíssimo, pois está sim, belíssimo. Fica aí uma recomendação bem recomendada, assim. Se você vier para Oslo, tem que fazer esse passeio aqui, a gente está curtindo muito. A gente conseguiu ficar aqui fora, mas se for um dia frio, por exemplo, ou chovendo, tem espaço lá dentro também. Então é um passeio que não tem erro, tem banheiro, tem toda a estrutura aqui maravilhosa. E como eu falei antes, faz parte do transporte público, né? Então as pessoas das ilhas que moram ou têm as suas casinhas de verão ali podem ir e vir sem problema nenhum. Mas acaba virando um passeio turístico também aqui, onde a gente está agora. As pessoas estão falando idiomas variados, não que eu consiga reconhecer norueguês. Mas eu suponho que a maior parte das pessoas aqui sejam turistas. It's not real, it's just pretend. Honey, all their eyes just taste so sweet. Então, acabou o passeio de barco, foi muito legal e durou 52 minutos, basicamente. Então a gente deu toda a volta e voltou exatamente para o mesmo lugar que a gente começou, que é aqui na frente da prefeitura, né? Esse prédio grandão aqui atrás de mim é a prefeitura. E a gente vai continuar aqui dando um rolezinho pela cidade, ver o que mais tem para fazer, mas já foi o ponto alto do dia andar de barco, eu acho, pelo menos. Não sei o que vocês acham. Ponto alto do dia? Thank God I found you there in the snow. E pra jantar, a gente veio num lugar aqui que é meio que um bistrô, e eles têm algumas comidas típicas da Noruega. Então o que eu peguei aqui foi um kebab, só que de rena. Então isso aqui é uma carne de rena, tá bem cozida, parece um pouco moída ou cortada bem pequenininho. O cheiro tá gostoso, tem bastante molho. Coloquei aqui o cebolinha, aqui tem tipo uns vegetais cortadinhos, tá tudo bem bonito, assim, bem precisamente cortadinho na faca. Vamos ver se tá gostoso também. Tá bem saboroso, tá tudo bem temperado, suculento. Esse molho tá muito bom. E a carne de rena, gente, ela não tem um gosto marcante. Ela tem um gosto de carne. Ela não tem esse gosto de carne de caça tão forte, talvez porque tem bastante molho e tudo mais. Mas ela não tem aquele gosto ferroso de, por exemplo, porco selvagem, que tem um gosto muito forte. Eu acho que ela tem um gosto um pouco mais tranquilo. O sabor é muito bom, mas é um sabor que remete bastante à carne de gado mesmo, assim, sabe? Não é uma diferença tão drástica. Então fica a recomendação, é bem gostoso se quiser experimentar. Eu peguei aqui uma comida que eu fiquei um pouco impressionada com a quantidade. Tem lentilha aqui para todos nós, que é basicamente uma lentilha zona misturada com vários vegetais. E falava no cardápio que tinha feijão também. Tá aqui o feijão, ó. Então é lentilha com feijão e vegetais. Cozidão. Um cozidão. O cheiro tá incrível. E aí tem essa cebolinha em cima, cortado. Tem aqui berinjela também. Opa, caiu minha berinjela. Eu acho que isso aqui é uma comida ideal para depois. Eu acho que hoje a gente deve ter caminhado tranquilamente 20 quilômetros para recuperar essa energia. Proteína, pura proteína, tudo aqui é proteína. Agora vamos provar isso aqui que o cheiro tá muito gostoso. Claramente tudo isso, esse cozidão foi feito numa base de molho de tomate, que é uma coisa que eu gosto bem. Os temperos estão bem intensos, o sabor tá bem forte. Tá bem picante também no final das contas. E eu tinha notado que tava escrito no cardápio que o meu vinha com pão e não tinha aparecido pão até agora, mas aqui tá o pão agora. Com um monte de... Pão e manteiga. Eu vou fazer que nem o Rodrigo e enfiar tudo isso aqui na minha boca. Ela fez mesmo. Alguns momentos depois. Então, gente, eu vi aqui, a gente andou 24 quilômetros, que foram 33 mil passos. Mais algo a declarar enquanto ela... Essa comida aqui tá maravilhosa, eu adorei. Isso é o tipo de coisa que eu faria em casa tranquilamente e comeria amarradona. E antes que vocês me chamem de ogra, eles que me deram a colher.
Agora a gente veio aqui num bar chamado Crow Bar, que é uma cervejaria também, então eles fazem a própria cerveja. O cara do bar até comentou, né, que se a cerveja tá escrito Crow é porque ela nunca saiu desse prédio, então é a cerveja mais fresca possível, direto do tonel pra torneira pro copo. Simples assim. Eu peguei uma que é uma Hazy IPA, então ela tem essa textura que ela é meio densa, né, e ela é opaca também, né, ela não dá pra ver através dela. Dá pra sentir que ela é mais densa, ela tem um teor alcoólico mais elevado, 7%, mas é realmente muito saborosa e com esses lúpulos, inclusive eles destacam que é um lúpulo especial NZ, eu não manjo de lúpulo, mas ele tem esse sabor bem forte, assim, meio presente, então gostei. É o tipo de cerveja que eu gosto pra começar uma noite. Quem me conhece sabe que eu gosto de cerveja estranha, eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Essa daqui é uma cerveja azeda, feita com várias frutinhas vermelhas e tudo mais. O cheiro dela já é bem avinagrado e eu falo isso com amor. Eu realmente gosto desse tipo de cerveja, vamos ver. Eu acho que, sem exagero, é uma das cervejas mais azedas que eu já tomei na minha vida. Eu tô salivando. Sabe quando come aquelas balas azedinhas que fica meio... Eu tô salivando e só de tocar na minha boca o meu lábio já deu uma ardidinha, sabe? Ela realmente é muito ácida, mas é bem meu tipinho, gosto bem. E bem no final das contas, provavelmente vai ser a única cerveja que a gente vai tomar hoje, pois a nossa conta, 2 cervejas, deu 32 euros. Então, assim, tá bom por hoje, né? Mais um dia, mais um café da manhã e nós pegamos várias coisas semelhantes, né? A gente pegou aqui o rolinho de canela, que ele está glorioso. Olha só como ele brilha, de tanta gordura que ele tem, deve estar muito bom. Pegamos também mais uma torrada com o queijo caramelizado, que é muito típico aqui da Noruega, né? Que ele tem esse tom mais amarronzado, inclusive ele se chama de queijo marrom em norueguês. Tem algumas coisas que eu queria destacar aqui, que são particularidades que a gente está vendo aqui em Oslo, que é interessante. Todos os cafés que a gente está bebendo aqui, eles sempre oferecem, se tu quer, 1 ou 2 shots de espresso, que a gente costuma pegar o americano, por exemplo. Então eu tenho notado em todas as cafeterias essa opção que eu não costumo ver assim em toda parte. E outra coisa também que dá pra destacar aqui, que eu acho bem boa, é que sempre tem água. Então sempre tem uma jarra d'água para tu servir à vontade em todos os estabelecimentos, não apenas de café da manhã, mas também os que a gente almoçou e jantou, é bem fácil de ver isso. É uma coisa simples que é muito agradável. Uma informação importante também é que a gente veio aqui porque essa é a padaria mais antiga de Oslo, né? E lá na vitrine tudo é tão lindo que a gente viu ontem e decidiu tomar café da manhã aqui hoje. Então eu vou provar aqui esse pãozinho com o queijo, que é igual ao de ontem, com uma margarina ou sei lá o que é isso, se é manteiga. Eu posso estar louca, mas eu acho que o queijo hoje tá mais doce. Morde aqui. Ele bateu na minha língua e foi tipo muito queijo, assim, aquele gosto de queijo mesmo, só que com uma colher de açúcar talvez. Não tanto, mas eu achei mais doce que o de ontem. Nossa, sim. Ele dá uma transformada. É, ele fica na boca com um sabor doce. Bem diferente do de ontem, bem gostoso também. Achei mais saboroso. Mais saboroso, com certeza, mas o pãozinho de ontem tava melhor. Esse aqui já tava montado ali na vitrine e o de ontem o moço fez pra gente na hora. Eu achei que o trabalho dele de fazer o pãozinho na hora pra gente ficou mais gostoso, né? Mas enfim, o queijo em si tá muito melhor aqui. E aí a gente tem aqui o rolinho que o Rodrigo falou que tá brilhando de gordura, mas é tipo açúcar e manteiga, né? Falar assim que tá com brilho de gordura parece um pouco nojento. Vamos ver. Manteiga é o quê? Gordura. Esse aqui tá bem mais pãozinho, ele tem uma mordida mais de pão mesmo. Ele parece até feito talvez com farinha mais integral, ele é mais escurinho, bem diferenciado. Então o ponto aqui é que dá pra comer todos os seus cafés da manhã a mesma coisa, que em lugares diferentes vai ter experiências diferentes, sabores diferentes. E aqui tá bem bom também. Aqui em Oslo tem 2 ruas históricas que são imperdíveis. Essa aqui que a gente está agora se chama Damstræde e elas são históricas porque elas têm essas construções, essas casinhas que são do século 18 e 19 e elas são protegidas pela cidade de Oslo, né? Então, como a cidade se modernizou muito rapidamente, aqui é basicamente uma visão de como ela era algumas centenas de anos atrás, né? E elas têm essa característica de serem essas casas de madeira, que são muito bonitas, com essas cores vibrantes e até hoje as pessoas moram aqui, né? Vários séculos atrás aqui era um pouco até fora da cidade e por ser uma região montanhosa também era uma região um pouco mais barata. Então eram realmente pessoas humildes que moravam aqui, mas hoje em dia essas casas valem bastante dinheiro porque elas são bem centrais e também elas são tão charmosas, né, que as pessoas querem morar aqui. Primeiro gato norueguês encontrado com sucesso e é um gato magnífico. Veja esse espécime, que coisa maravilhosa.
E a apenas 500 metros de distância a gente chega aqui na Teltusbakken, que é a segunda rua bonita de Oslo, que assim como a primeira tem essas casas clássicas, né, do 1800 e tanto, e elas são todas belíssimas. E aqui, nessa segunda rua, tem uma vista belíssima também, que a gente está numa parte bem elevada, então é muito bonito que aqui do lado tem todo um jardim e tal, com várias plantações e também, né, flores, e como tá no verão agora, tá tudo verde e gigante, maravilhoso. Então as duas ruas são realmente incríveis e valem muito a pena visitar. E elas são bem pertinho uma da outra, então dá pra fazer um combinado assim e ver as duas rapidinho. Uma parada obrigatória para quem gosta de black metal aqui em Oslo é com certeza essa loja que está aqui atrás de mim, que hoje em dia ela é conhecida como a Neseblood Store, né, que é tipo basicamente o sangue do nariz, a loja do sangue do nariz, que é uma loja de discos e de roupas especialmente focados no metal extremo, né, black metal norueguês em particular. E mesmo antigamente, para quem conhece a cena, ela era chamada de Helvetia. Até hoje muitas pessoas ainda chamam ela de Helvetia, né? E era a loja de um dos guitarristas muito importantes da cena do black metal, que era o Euronymous do Mayhem, e ele basicamente fomentou a cena aqui de Oslo com essa loja, né? Que não apenas ele tinha uma seleção de discos muito boa desse nicho, né? Como também ele tinha uma gravadora e divulgava os novos discos feitos não apenas pela banda dele, mas pelas bandas da região. Então foi um ponto de encontro, foi um lugar as pessoas se conhecerem, criarem novas bandas, e da cena é um dos lugares mais icônicos, com certeza. Em cima tem uma coleção bem grande de discos e de vinil, cassete, todo tipo de mídia mais antiga, né? E aqui no porão tem muitas coisas antigas mesmo, assim, originais aqui da loja e que remetem ao passado do metal, assim, né? Então é tipo meio que um museu, é isso, assim, são memórias das últimas décadas de metal aqui em Oslo. Tem até um Rock in Rio do Iron Maiden aqui, interessante. Tem vários outros pôsteres e desenhos e tudo mais de várias bandas, tem cartazes. Aqui tem restos da quando a loja pegou fogo, então tem um monte de CDs derretidos aqui. E qual é que é a moral desse black metal que tá escrito aqui nessa parede? Isso aqui foi o Euronymous que fez, ou coisa assim? Eu não sei, eu acho que não sei se será que tipo, o pessoal meio que hangout aqui, eles escreveram e tem umas fotos velhas dos anos 80, 90, tá o pessoal todo fazendo procurar do track do black procurar metal. essas fotos então. E aqui também tem o nome do Mayhem escrito à mão mesmo, provavelmente eles usavam isso aqui no show, imagina, né? Deve ser aquelas imagens de colocar no fundo da banda, né? Então, feito à mão mesmo, né? Os caras faziam assim, tudo do it yourself mesmo, era super pequeno, né? Não tinha dinheiro de verdade. E aqui tem o bumbo da bateria também do Mayhem. Tem um caixão aqui. É verdade, tem um caixão, tem um caixão. E o trono também, né? Temos aqui um trono. Esse aqui, se a pessoa gosta dessa cena, desse black metal, realmente como se fosse um túnel do tempo de memórias, né? E tem uma parte um pouco mais normal também aqui no subsolo, que é mais uma extensão da loja, né? Tem uma coleção muito completa de álbuns aqui, de discos, não apenas de black metal, mas também tem de punk, tô vendo ali Bon Jovi, Kiss, então tem bandas também não tão extremas, né? Dá pra comprar parafernálias e música aqui também de bandas mais normais. E aqui tem uma sala só... O Cólera, que é a banda de São Paulo. Ó, achou aí até uma referência ao Brasil mencionado. Temos aqui muitas e muitas camisetas e moletons. Então, para qualquer metaleiro, né, não precisa nem ser apenas do black metal ou de música extrema, essa loja aqui realmente vale uma visita. Agora é hora de almoçar e aí a gente decidiu vir num desses grandes mercados de comida que tem aqui. E tem em várias cidades, a gente gosta muito de vir nesses lugares justamente porque tem opção para todo mundo, tem todo tipo de comida, toda a variedade que você puder imaginar, você pode achar aqui, né? Então, principalmente quando você está em grupo e tem pessoas que gostam disso, gostam daquilo, aqui é uma solução fantástica. E o que vai acontecer é que eu pedi dumplings e eu tô esperando eles ficarem prontos ali, mas, por exemplo, a Camila já terminou de comer. E o sanduíche dela aparentemente estava incrível, era o sanduíche de frango que está aparecendo aqui, então o lugar que tem o melhor sanduíche de frango da história da humanidade, conforme me passaram aqui o review. A vantagem de vir desses mercados é que tem muitas opções, a desvantagem é que as comidas têm timings diferentes, né? Eu já comi até uma porção boa do meu, que é um sanduíche de peixe. Eu achei bem interessante que é realmente um hambúrguer de peixe, não é um filé. E tá bem saboroso, assim, muito bem temperado. Tem bastante dessa maionese que eles colocam, né, com o repolho. Então tem até a crocância do repolho e é bem realmente saboroso, tem muitos temperos. Eu achei bem gostoso, assim, e eu achei que foi um lanche com um preço razoável em termos noruegueses. Bom para dar energia para continuar passeando. O meu acabou demorando
demorando um pouquinho, mas pelo que eu pude ver, eles fizeram à mão cada um desses dumplings e rechearam com coisas variadas da versão vegetariana, que eu não sei bem o que é, se são só vegetais ou se vai ter algum tofu ou algum tipo de proteína aqui dentro. Vou descobrir agora. A massinha tá super fininha, super delicada, o recheio tá bem gostoso. Esse shoyu tá picante, muito mais picante do que eu tava esperando um shoyu. Tá muito gostoso e dá pra ver, dá pra sentir que foi feito à mão, que foi feito com amor, assim. Tô bem surpresa, eu tava com um pouco de medo que ia ser, sei lá, um dumpling congelado que eu paguei 15 euros nesse prato. Mas não. O meu prato estava muito gostoso, mas ele era muito delicado, muito pequeno e eu continuo com fome. E aí, para nossa sorte, tem esse lugar fabuloso aqui cheio de tortinhas e cupcakes e tudo mais. Então, eu perguntei pra moça do que era o cupcake, que eu não tinha entendido muito bem que era esse aqui, e ela falou que é basicamente chocolate com uma versão norueguesa de M&M's, de Skittles, né? E aí eu falei, bom, se é uma coisa norueguesa, vou pegar pra experimentar. Então, vamos ver aqui qual é a diferença do Skittle norueguês pro não norueguês. O bolinho tá bem molhadinho, tá uma delícia. Esse creme em cima eu não consegui entender muito bem do que é. Talvez seja manteiga e açúcar mesmo, não tem um sabor, mas tá muito bom. E aí esse chocolate em cima, ele tá quase meio salgado também, é um chocolate bem denso. Talvez um pouco mais frutado, talvez tenha um fundo de lakritze, não sei. Mas tá muito gostoso, eu tô bem satisfeita com esse bolinho aqui. E aí, casualmente, a gente parou na frente de uma cachoeira pra comer cupcakes, porque tem uma cachoeira no meio da cidade, então por que não, né? Agora nós decidimos explorar um pouco aqui a natureza de Oslo, subindo o Morro Eker. O Morro Eker, ele é um morro muito interessante, não só porque ele tem vistas muito bonitas da cidade de Oslo, mas como ele também é um parque de esculturas. E tem dezenas de esculturas de artistas do mundo inteiro e elas são super interessantes. Então a gente vai tentar explorar um pouquinho e ver quais que a gente acha, né? Porque elas estão bem espalhadas numa região bem grande. E o cheiro dos pinhos está muito gostoso, realmente dá para sentir um ar muito puro aqui nessa montanha. Muito interessante essa mistura de montanha, ar puro e arte maluca. Essa obra aqui se chama O Casal e eles estão presos nas árvores em volta aqui, muito interessante. E realmente parece um casal de, sei lá, casquinhas de sorvete. Mas essa interação da arte com as árvores eu achei muito bacana, eu achei uma ótima ideia. Essa aqui é uma daquelas que dá um efeito óptico muito interessante, né? Que parece que ela tá realmente saindo da pedra, mas na verdade ela é cravada para dentro, né? Mas não importa o ângulo que a gente veja, parece muito que ela tá se movendo, olha só. Olha só que bem feito esse plástico, né? Que não é de plástico, é uma estátua realmente, mas parece muito um saco de lixo preto. Agora a gente tá chegando num lugar glorioso, que é o Jardim das Fadinhas, é esse o nome? Eu acho que sim, a gente tem que verificar depois. Mas olha só que lindo, eu tô adorando. Eu acho que vai ser um lugar que a gente vai ficar muito tempo brisando, porque realmente está belíssimo. É muito mágico. Eu acho que se a gente chegasse aqui no pôr do sol, que já ia estar mais escurinho, porém com o céu vermelho e essas luzes, seria ainda mais mágico. Mas realmente a gente tá no meio de uma floresta, no topo de uma montanha, e aí do nada tem esse ambiente fabuloso, e eu não sei se dá pra ouvir no vídeo, provavelmente não. Tem uma musiquinha de fadinha no fundo, uns... Eu ficaria aqui muito tempo curtindo as luzinhas. Adoro uma luzinha. Ah, que lindo! E aqui de cima a gente tem essa vista incrível dos fiordes lá embaixo, que são todas essas ilhas que ficam ao redor de Oslo, né? Oslo fica bem pra dentro do mar, então a água inteira que a gente vê aqui é toda salgada mesmo. Eu gostei muito como vários artistas usaram muito bem também o ambiente, né, dessa montanha. Esse aqui, por exemplo, utilizou muito bem a vista, né? Que ele tá nessa indecisão se ele vai pular ou não em direção aos fiordes. E tem várias outras artes que realmente interagem muito bem com as árvores, por exemplo, né, que são penduradas às árvores, ou que ficam dentro da floresta, ou que realmente refletem um pouco o que tem em volta. E isso eu acho muito inteligente, e essa aqui é uma das mais interessantes visualmente também, até porque acho que tem esse momento, né, de dar o pulo, de fazer uma decisão importante que qualquer pessoa se relaciona.
Essa vista aqui é uma das vistas mais famosas do mundo e você com certeza já viu. Mas talvez ela não seja óbvia, né? Simplesmente assim. Então, se eu fizer assim, talvez fique mais óbvio. Pois é, o Edvard Munch esteve aqui e foi aqui que ele sentiu a inspiração para fazer a obra O Grito, que é uma das obras mais famosas da história da pintura, no caso, né? Ele era aqui de Oslo e ele costumava passear com os amigos dele subindo essa montanha que a gente está agora para curtir a vista da cidade, para também pegar um ar puro das árvores e tudo mais, né? E, na verdade, gente, o nome original da obra, quando ela foi lançada lá na Alemanha, era O Grito da Natureza. Então ele realmente está tapando o ouvido dele, porque ele estava se sentindo super estimulado pela natureza. Tava um pôr do sol tão vibrante, provavelmente tinha o vento entre as árvores, era um momento muito poderoso e ele sentiu essa energia da natureza passar por ele e ele sentiu esse poder, assim. Então isso inspirou ele a fazer essa obra que é tão famosa. E é claro que como uma das pessoas de Oslo mais famosas, o Edvard Munch foi enterrado aqui. E esse cemitério, ele é muito bonito, né? Ele é bem grande e super perto do centro histórico também. Então, se você gosta de passear em cemitérios assim como a gente, você pode vir aqui, espichar as pernas um pouco e conhecer a tumba do Edvard Munch. E talvez um dos artistas com o nome mais famoso aqui desse parque de estátuas é o Salvador Dalí, que fez a versão dele da Vênus de Milo aqui, só que é a Vênus de Milo com gavetas. Então vocês podem ver que ela tem gavetas no corpo inteiro e as gavetas funcionam. Haha! Ela é totalmente interativa, o que é uma coisa bem engraçada e faz bastante barulho também. E não tem nada dentro das gavetas, ainda bem. E essa aqui é uma das estátuas mais modernas que a gente achou aqui no parque. Ela foi feita em 2020. O nome dela é Reaching Out, então ela está se comunicando com o mundo através do celular. E é bem interessante, né, ver uma estátua que basicamente representa a nossa época moderna, né? Porque a gente está acostumado a ver essas estátuas mais, tipo, antigas, que remetem até, sei lá, ao passado greco-romano. Então ver uma estátua mais 2020 até que é refrescante, de certa forma, né? Ela tá até de Nike, ó. É verdade. Olha só, a gente tava lá em cima, aquela é a montanha com todas as estátuas, e a gente desceu tudo a pé e agora a gente tá aqui num lugar que, vira pra mim, cameraman, que é super moderno, super agradável, tem esse monte de prédios residenciais com sacadas fabulosas. Embaixo de cada prédio tem restaurantes, tem cafés, tal, toda essa vista pra água, pontes, gente andando de caiaque, vira pra cá, cameraman. Tá muito gostoso aqui, gostei bem desse bairro, olha só. Todos esses prédios são belíssimos, cada um com um tipo de arquitetura diferenciada, porque lá em Berlim os prédios novos eu sinto que eles são todos meio iguais uns aos outros. E aqui tem uma certa criatividade rolando que eu tô achando bem bonito. Tô gostando muito também de ver todo o pessoal na rua aqui, sentado, curtindo. Eu cada vez mais estou certa de que aquela teoria de que Oslo é uma cidade sem graça está equivocada. Agora a gente subiu no topo da Ópera de Oslo, que tem esse caminho muito bonito, essa rampa 100% aberta, que daí tem esse terraço aqui que a gente pode aproveitar não apenas a água, mas também a gente consegue ver aqui o Museu do Munch, que é o maior museu para um artista só do mundo. Então eles respeitam tanto, eles gostam tanto da arte do Munch, ele foi tão prolífico que enche um prédio inteiro de diversos andares só com as artes dele. E essa região aqui, olha só, que bonito que é esse terraço aqui da ópera. E eu achei muito interessante aqui essa área, toda meio branca, assim, meio vazia. Eu poderia gravar um filme de sci-fi aqui e ficaria perfeito, porque é super futurista, né? E essa acessibilidade que tem aqui é realmente excepcional. Ela chama muita atenção o quão aberto é, não tem cerca em lugar nenhum, sabe? É realmente confiando 100% nas pessoas para elas não apenas aproveitarem, mas também tomarem conta de si mesmas. Depois de um longo dia, estamos bastante cansados e decidimos comer uma sopinha para reenergizar. A gente foi aqui num lugar de sushi, de ramen, né, um lugar japonês. E eu peguei tonkotsu ramen, que é o que eu mais gosto, que é com aquele caldo que é de osso de porco, né? Vamos começar pelo caldo para ver se tá bom. Tá bem saboroso, tá bem salgado, que é uma coisa que eu gosto bastante também. Tem uma porção boa de massa, vai ser bom. A gente caminhou muito, gente. A gente caminhou uns 18 quilômetros hoje, então essa massa com esse caldo tá merecido. Muito bom, e tá tudo no capricho aqui. E eu também peguei uma cerveja japonesa para acompanhar. Eu peguei o meu ramen aqui também, mas na versão vegetariana, né? E aí o caldo ele é baseado em miso. Vamos ver se tá gostoso? Sim, está gostoso. Ele tá denso e ele tem aquele sabor bem forte, né? Aquele sabor de fermentado do miso. Muito bom. E aí, pra substituir a carne, né? Que o do Rodrigo tem esse bifinho de porco. Pra mim tem um tolosso de tofu. Tem dois, na verdade, né? E um ovo que tá perfeitamente cozido, né? E daí ele também tem alga e milho e outras coisas. E aí sim, o Rodrigo já mostrou pra vocês o macarrão, né? Tá bom, tá tudo bem temperado, tá tudo bem gostoso. Vou mostrar pra vocês então a cerveja. Eu peguei aqui uma cerveja japonesa com yuzu, que é aquele, parece um limãozinho bem pequenininho assim. E aí ela tem um sabor meio cítrico, tá muito gostoso.
Esse izakaya aqui tá nota 10 e a decoração é muito bonita. O único problema desse lugar seria o preço, né? Porque as coisas realmente têm preços bem salgados. Mas assim, a vida, a gente tá comendo no restaurante da Noruega, não dá pra querer algo diferente disso, né? Pelo menos tá tudo muito gostoso e vale o valor que a gente tá pagando. E a comida chegou de gatinho. E a comida chegou de gatinho no robô, que pra mim eu já pagaria 10 euros extra só pro gatinho me entregar a comida. Gente, meu review de comida foi meio curto porque eu tô bem cansado, né? Daí eu acabei não experimentando tudo e comentando com vocês, mas eu acho que vale, né, destacar que tem aqui o chacho, né, que é esse pedacinho de porco. Ele tem um gosto, assim, tipo meio de churrasco, sabe? O acabamento dele. Eles devem ter dado uma queimadinha com uma tocha, coisa assim, mas tem esse sabor do queimadinho. Ele tá tão saboroso que eu pedi, Elisa, me grava de novo, eu preciso destacar. Porque tá muito bom, nossa, tá muito bom. Isso aqui, que é um dos chachos mais gostosos que eu já comi. Tá muito bom. O ovo também cremoso, então realmente excepcional, eu diria. Eu vou fazer a mesma coisa então, porque antes eu não tinha mordido o tofu, mas ele tá realmente especial. Ele tá com uma textura incrível e ele tem um temperinho em volta que tá muito bom também. Posso dizer que foi um dos melhores tofus que eu já comi? Talvez, mas tá muito gostoso.